queridos ouvintes! Bem-vindos a mais uma história do nosso extraordinário, magnífico, inigualável podcast Crime. Aqui quem vos fala é Detley. Sou uma curiosa que toda sexta-feira às 20 horas conto um crime baseado num fato real. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer aos likes, comentários e aos novos inscritos do último podcast. Eles nos motivam e ajudam muito o canal a continuar crescendo. No último podcast, falamos de Thomas Midgley. Ele queria ajudar as pessoas, mas dois dos seus lampejos de genialidade colocaram em risco a vida na Terra. Ele próprio morreu em decorrência da sua última invenção. Hoje falaremos de outras partes da ciência, que é de uma pessoa que foi atingida por o seu próprio lampejo de inspiração. Voar, imaginou já? Com certeza você já se imaginou. Voar sobre um engarrafamento e um carro. Pular da Torre Eiffel e aterrissar em segurança. Inúmeras vezes, inventores tentaram melhorar o mundo com suas ideias peculiares e pagaram por elas com suas vidas. Hoje vamos lembrar de uma dessas invenções, por exemplo, até um submarino que afundou sozinho. Nos últimos segundos de sua vida, de acordo com o Le Figaro, de 5 de fevereiro de 1912, Franz Reichel teria sorrido com confiança. Surpreendente, já que ele estava se equilibrando em uma cadeira de aparência um tanto instável, bem na borda da plataforma de observação da Torre Eiffel, na manhã de 4 de fevereiro. Mas o alfaiate austríaco não era um homem que hesitava facilmente. Ele havia decidido que provaria ao mundo, aqui e agora, o quanto sua engenhosa invenção o tornaria mais seguro. Uma espécie de capa de super-herói que permitia que os pilotos saltassem durante o voo em caso de emergência. Em uma queda, a capa se desdobrava em um paraquedas de resgate e permitia que o usuário deslizasse suavemente até o solo. A teoria já era conhecida. Por outro lado, os fatos concretos. O solo estava a 57 metros abaixo dos dedos dos pés de Reichel e a geada o havia congelado completamente. Ele olhou para as profundezas, pensativo, para a multidão de espectadores, fotógrafos, jornalistas que haviam se reunido ali para testemunhar a grande sensação. A câmera ao lado dele já estava gravando, mas Reichel balançava inquieto para cima e para baixo na borda. Ele estava se concentrando? Ou será que ele estava hesitando? Afinal de contas, ele havia passado 2 anos refinando o design do traje de parapente, testando várias vezes em bonecos de teste de colisão. E alguns deles não caíram no chão. Então, havia o dinheiro. A primeira pessoa a criar o primeiro paraquedas de resgate funcional poderia ganhar o prêmio Lalance de 10.000 francos. Reichel deu um tranco em si mesmo, abriu as asas do seu traje e saltou. 3 segundos depois, ele estava morto. A cratera que ele deixou no chão de cimento duro tinha 15 centímetros de profundidade. Dar tudo pelo progresso, mesmo que seja a sua própria vida, o trágico destino do alfaiate voador,
Franz Reichelt não é um caso isolado. Repetidamente, na história da humanidade, mentes brilhantes criaram invenções aparentemente engenhosas que tinham o objetivo de facilitar a vida do homem e acabaram custando a vida dos seus criadores. Assim como Reichelt, muitos deles não conseguiram realizar o antigo sonho da humanidade de voar. Até mesmo o pioneiro da aviação alemã, Otto Lilienthal, foi vítima das suas próprias conquistas do céu. Embora já parecesse que ele havia finalmente conquistado o céu. No verão de 1891, de uma colina de moinhos de vento perto de Derwitz, ele realizou o primeiro voo de planagem livre da história da humanidade em um avião de aparência aventureira, o que o tornou mundialmente famoso de uma só vez. Desde então, Lilienthal continuou a construir planadores novos e aprimorados, feitos de madeira de salgueiro e tecido, e realizou centenas de outros voos testes, cobrindo distâncias cada vez maiores. 5 anos após o seu histórico voo inaugural, foi exatamente isso que acabou se revelando sua ruína. Para percorrer distâncias maiores, Lilienthal teve que voar seu planador perigosamente devagar. Provavelmente foi esse o motivo que o seu planador começou a girar em 9 de agosto de 1896, em Gollenberg, em Brandeburgo. Ele caiu de uma altura de 15 metros e quebrou a terceira vértebra cervical. Em coma, ele foi levado de trem para uma clínica em Berlim, onde Otto Lilienthal morreu no dia seguinte. Por mais trágico que tenha sido o fim de Lilienthal e de vários outros pilotos que seguiram seu exemplo, os muitos homens destemidos que subiram aos céus nos primeiros dias da aviação em construção de aparências perigosas e que muitas vezes caíram delas novamente pouco tempo depois, estavam cientes do risco potencialmente fatal que corriam. Alguns outros inventores, no entanto, foram pegos completamente despreparados, quando sua criação supostamente inofensiva se transformou em uma máquina de matar imprevisível de um momento para o outro. Foi o caso de William Bullock. Em 1863, ele havia patenteado sua impressora rotativa com alimentação contínua de papel. Um monstro de centímetros de peso, feito de rodas dentadas, correias e rolos de aço, que imprimia papel em velocidade recorde. A invenção de Bullock se mostrou inestimável, especialmente para os jornais. Assim, o primeiro cliente a comprar sua avançada impressora foi o Public Ledger, do Jornal Diário da Filadélfia. Em 3 de abril de 1867, o próprio inventor montou e ajustou seu equipamento nas instalações do Public Ledger. Tudo parecia estar funcionando perfeitamente, até que um componente discreto não funcionou como o inventor previa. Uma correia de transmissão não se encaixou perfeitamente na função pretendida. Bullock perdeu a paciência. Tentou forçar a correia rebelde sobre o rolo com um chute e acabou prendendo a perna na máquina, que foi puxada para um emaranhado de engrenagens e rolos e esmagada em segundos. O inventor foi imediatamente levado ao hospital, mas seus ferimentos graves desenvolveram gangrena. 9 dias após o acidente, os médicos tentaram salvá-lo, amputando sua perna esmagada.
William Bullock morreu na mesa de cirurgia. É claro que máquinas voadoras e maquinário pesado construídos por ele mesmo envolvem um certo risco. Mas quem acredita que os inventores, cuja criação não é uma substância perigosa ou um veículo que pesa várias toneladas, mas uma mera ideia, estão muito enganados? James Fix, por exemplo, foi alguém que espalhou pelo mundo uma ideia que, na verdade, tinha a intenção de prolongar a vida, não de encurtá-la. Fix não apenas combateu com sucesso sua própria obesidade com corridas de longa distância, como também em 1977 seu best-seller The Complete Book of Running fez com que toda a América entrasse em febre de jogging. Fix prometeu que a corrida regular poderia não apenas melhorar a saúde geral, mas também aumentar a expectativa de vida. Em particular, Fix afirmava que os corredores desenvolveriam imunidade a doenças cardíacas. No entanto, ele mesmo não envelheceu. Em 20 de julho de 1984, o homem de 52 anos estava voltando da sua corrida habitual na pequena cidade de Hardwick, como fazia todos os dias, quando foi atingido por um ataque cardíaco fatal. O exame pós-mortem revelou arteriosclerose grave nas artérias do coração. Fossem eles pioneiros de um esporte, engenheiros ou pioneiros da aviação, por mais diferentes que eles fossem, todos esses pioneiros e inventores, eles tinham uma coisa em comum: a crença incondicional de que teriam e deveriam ter sucesso, seja para si mesmo ou para toda a humanidade. E talvez, em seus momentos finais, alguns deles também tinham a certeza reconfortante, ou pelo menos a esperança, de que suas invenções sobreviveriam a eles e os tornariam imortais. O visionário de aviação Otto Lilienthal, que sofreu um acidente, certamente sabia disso. Dizem que suas últimas palavras foram: pequenos sacrifícios devem ser feitos. Os inventores com ideias brilhantes e fins trágicos. Suas invenções, muitas vezes visionárias e às vezes estranhas, desde pequenos carros voadores e fontes mortais da juventude, até o submarino que se afundou várias vezes. Assim, a ciência vai se desenvolvendo a partir de grandes e corajosas pessoas. Coragem.